Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e hoje vamos ver uma revisão de eletrodinâmica para o Enem, certo? Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo e também deixar a sugestão aí para a próxima revisão, certo? Bem, quando a gente fala de eletrodinâmica, o primeiro ponto é pensar nos circuitos elétricos. Então, nós temos que primeiramente pensar em três características fundamentais. A primeira delas é a DDP, a dita diferença de potencial, que a gente pode conhecer também como tensão, representada geralmente pela letra V ou pela letra U. Eu vou utilizar a letra U para não haver tanta confusão do V de volts. Temos a questão da resistência elétrica, que é justamente o que um componente eletrônico vai apresentar quando submetido a alguma tensão. Então, resistência elétrica. A gente utiliza o símbolo R para simbolizar, né? Faz sentido. E a corrente elétrica, que é o que é produzido através da diferença de potencial, né? Quando ligado a algum dispositivo eletrônico, que a gente utiliza a letra I. E esses três componentes, eles vão ter uma relação de acordo com a primeira lei de Ohm, onde diz que U é igual a RI, ou seja, a diferença de potencial sobre um componente eletrônico é igual, ou sobre algum objeto, é igual a sua resistência vezes a corrente elétrica que passa por ele. Então temos aqui nossa primeira expressão. Pois bem, termos de unidades que são bastante importantes para saber o que é tensão, o que é resistência, colocaria aqui ao lado, né? A unidade de medida de DDP, diferença de potencial, é o V de volts. Que esse aqui é o que a gente mais conhece, que está mais habituado. R é a resistência elétrica, é medido em ohms, representado pela letra ômega, que a gente chama de ohms. E a corrente elétrica, cuja unidade de medida é o ampere. Então, simbolizado, né, utilizada a letra A, ampere. Um crase aqui que vem do francês. Bem, então essas são as três unidades de medida, certo? Para tensão, resistência e corrente elétrica, bastante importante para a gente não acabar esquecendo. Aqui dentro, alguns pontos que podem aparecer, né? Por exemplo, os prefixos quilo, né? Ou mili, certo? Por exemplo, pode aparecer, né, na questão 5 kV, mas vale lembrar que esse quilo, esse K, é de vezes 1000. Então 5 kV seria 5.000 volts. Pode aparecer em outras unidades também, watt, na quilowatt, daí aquele K na frente sempre remete a um 1000, não pode se esquecer. E o mili, que é esse Mzinho, pode aparecer nas unidades de corrente elétrica, por exemplo, 200 miliampere. Mas também vale lembrar que esse mili é de divisão por 1000. Então, neste caso aqui, neste exemplo, 200 por 1000, daria 0,2 amperes. Então, não pode esquecer que esses prefixos, que é o mili e que é o quilo, é sempre bom já fazer a troca, porque quando for trabalhar com as leis de Ohm, né, a gente tem que trabalhar com as unidades de medida sem os prefixos, certo? Então, esses três pontos, que é a questão das unidades de medida e da primeira lei de Ohm. Bem, indo então diretamente já para os circuitos elétricos, né, a gente sempre vai se basear no que a gente chama de circuito simples. Como é que é um circuito simples? É uma fonte de tensão, geralmente simbolizado por duas linhas retas paralelas, uma maior que a outra, justamente para dizer quem é o polo positivo, quem é o polo negativo. No caso, positivo sempre vai ser o maior, então é onde eu tenho a maior potencial elétrico, certo? E aí é um ponto importante para a gente se dar uma atenção, que é o seguinte: uma fonte de tensão, não é porque ele tem um polo positivo e do outro lado um negativo que eles vão devidamente ser um valor positivo e outro negativo. Não, estou dizendo que um é maior e o outro é menor. Por exemplo, eu posso dizer que o polo positivo possui 20 volts
e o polo negativo possui 5 volts. De fato, nenhum deles é negativo, mas um é o maior e o outro é o menor. E o que é interessante aqui? Que a diferença de potencial U é, na verdade, justamente essa diferença, 20 menos 5. Ou seja, se essa fonte de tensão é alguma bateria, é uma bateria que está fornecendo 15 volts, tá? Para o circuito. Então, muito cuidado, né? Porque o Enem ele pode acabar aparecendo com alguma questão desse tipo, no sentido de instalações residenciais, onde nós temos um fio fase, tá? Geralmente representado que é os de 110 volts, um fio neutro, que é o de 0 volts, e em casas que possuem uma caixa de luz bifásica, tem um terceiro fio que é de menos 110 volts. Por justamente o que? Proporcionar, ó, entre esses dois uma diferença de 110 menos 110, que vai dar mais, que fecha 220 volts. Então a ideia de diferença de potencial, tá? É justamente para entender que eu estou trabalhando com uma diferença, ou seja, eu tenho dois valores. Tá? Quando a questão não informar diretamente, né? A tensão fornecida é tal. Aí tu já não pode esquecer disso. Mas se informar apenas os potenciais de cada fio, né, como se fosse fase, neutro, ou o fio da corrente bifásica, daí é importante a gente lembrar disso. Certo? Mas bem, partindo daqui então, seguindo, o que nós temos, né? Do polo positivo, ou seja, do lado de maior potencial, se convenciona que é de onde vai sair a minha corrente elétrica e ir em direção ao polo negativo, ou o menor potencial. É mais conveniente a gente colocar a direção da corrente elétrica sempre sobre cada um dos resistores que aparecem naquele circuito, para a gente entender que cada resistor terá uma corrente elétrica passando por ele. Essa corrente, tomar muito cuidado, que é uma corrente convencional, né? Eles podem tentar falar alguma coisa nesse sentido para tentar trazer algum pega-ratão, alguma concepção alternativa, né? Mas bem, por que convencional? Porque na verdade o movimento é dos elétrons nesse circuito e os elétrons eles vão para o polo negativo ou o menor potencial. Então eles seguem o caminho oposto. Então aqui é importante anotar que esse sentido convencional é oposto do real. Quem é que faz o caminho real? Os elétrons. Tá? Só que, claro, aqui na questão de análise de circuito não vai fazer diferença para nós, né? Se começa de um lado ou de outro, por isso não é isso que vai interferir, né? Mas sim os valores de resistência do próprio resistor e da fonte de tensão. Tá? Esse circuito simples obedece justamente à primeira lei de Ohm, V igual a RI, U igual a RI. Ou seja, a tensão aplicada por essa fonte, U igual a resistência deste resistor, R vezes a corrente que passa por ele. Tá? Seguindo daqui, então, nós acabamos tendo a segunda parte, que é só um detalhe que pode aparecer, que é, ao invés de informar a fonte de tensão, simplesmente dá alguma coisa parecida com isso, né? Um ponto, daí tem um resistor ou vários resistores, e o outro ponto. Daí tu não vê o caminho fechando, mas é que ele está justamente informando quem é o positivo, quem é o negativo. Nesse exemplo eu poderia colocar aqui 35 volts, e aqui eu poderia colocar 25 volts, para informar que esse é o potencial positivo, ou maior, e este é o negativo, o menor. Tá? No caso aqui ficou um pouquinho apagado, deixa eu só puxar um pouquinho mais para cá, que agora que eu vi. Botar um pouquinho mais para cá. Aí. 25 volts. Aí, melhor. Que é o menor, né? Mas como é que a gente pode pensar isso? Isso aqui é nada mais do que o mesmo circuito ali atrás, aqui ao lado, só que não tá explícito, né? O desenho da fonte, mas é como se ele tivesse aqui invisível. Só que, claro, é uma forma de reduzir. Então a gente pode simplesmente pensar que está aqui, né?
ou fazendo toda a volta e só deixar, né, os pontos de positivo e negativo, pois não vai interferir. Por quê? Porque o que nós queremos, na verdade, é só a diferença entre esses dois potenciais. Então, se aqui é negativo, aqui é o positivo, então a diferença de potencial, ó, 35 menos 25, uma diferença de potencial de 10 volts. Tá? Como aqui é o potencial positivo, a corrente elétrica vai estar indo em direção ao negativo, fazendo este caminho aqui. Então, aqui no nosso caso, da esquerda para a direita. Certo? Então, é só um ponto que pode acabar aparecendo. Saindo daqui, né? Então, as unidades de medida, a primeira lei de Ohm. O próximo ponto é trabalhar a questão de falar da associação em série e associação em paralelo, mas também falar de uma outra maneira, tá? Que trabalha com um pouco do conceito que a gente fala junto com amperímetro e voltímetro, né? Então, bem, botar aqui a associação de resistores, certo? E, bem, o que ocorre, né? Se eu tenho uma diferença de potencial aplicada num ponto, aqui é um potencial positivo, e eu tenho uma série de resistores que são colocados todos no mesmo ramo, eu tenho então uma associação em série, tá? Direção potencial negativo. O que é importante lembrar aqui, que a corrente que passa em cada um deles é a mesma corrente, pois corrente não é algo que vá ser consumida, mas sim a energia fornecida por essa corrente, certo? Então a corrente que sai do positivo, ela tem que chegar até o polo negativo, tem que obedecer isso. Então, numa associação em série, o que ocorre, né? Nós temos sempre a mesma corrente elétrica em cada ponto, tá? De forma que, se eu ver que cada resistência tem um valor R1, R2 e R3, aplicando a primeira lei de Ohm em cada um deles, a gente consegue determinar qual é a tensão aplicada em cada um desses resistores, tá? Cada um através da mesma corrente elétrica. Tá? Então, se eu tenho a corrente sobre um resistor, eu consigo determinar, né, a tensão que ele está recebendo. Né? E interessante daqui que a gente acaba tendo também outros dois pontos. Que a tensão fornecida pela fonte, né, que é o que eu diria entre o positivo e o negativo, né, a diferença de potencial entre esses dois pontos, é igual à simples soma das tensões aplicadas, ou seja, 1, 2, 1, 1, 1, 2, mais 1, 3. E a resistência equivalente, ou seja, se eu quisesse pegar isso aqui e transformar num único resistor, também é simplesmente a soma das resistências, né? Esse aqui é o símbolo de soma utilizado só para simplificar, ok? E aí um ponto interessante é que se aqui eu tenho um potencial positivo, até eu chegar no resistor, este potencial vai continuar sendo o mesmo. Só quando eu passar por ele que este potencial vai ser reduzido. Tá? Então, até chegar ao próximo. Por quê? Porque esses fios ideais, né, como a gente considera, eles não vão reduzir diferença, pois eles não apresentam resistência. Então, a gente pode dizer também que cada resistor provoca uma queda no potencial elétrico. Mas, claro, o que nós precisamos é de diferença entre um ponto e outro. Né? Então, muito cuidado com isso aqui também, pois eu posso acabar tendo, por exemplo, veja só, se eu tenho aqui uma aplicação de 30 volts, sendo positivo, daí dois resistores, só para simplificar, do outro lado, né, 0 volts. Se eu tenho aqui uma resistência de 3 ohms e aqui uma resistência de 2 ohms, tá? Os meus resistores. Então, a resistência equivalente, que vai valer 3 mais 2 igual a 5, pode ser usada para determinar a corrente. Como a diferença de potencial entre 30 e 0 é o próprio 30, vou ter que 30 igual a 5 vezes I. Então, aqui nesse exemplo, I igual a 6 amperes. Nisso, eu posso dizer que a tensão
no primeiro resistor, 3 vezes 6, 18 volts. E o 2 vezes 6, que é igual a 12 volts. Então, um exemplo rápido aqui, só para comentar o seguinte, que aqui eu tenho uma tensão de 18 volts. Significa que ele provoca uma queda de 18 volts no potencial. E aqui, 12 volts. Então, se eu vou medir o potencial neste ponto, eu meço 30, pois ele não passou ainda pelo resistor. Quando eu chego aqui, sofre uma redução de 18 volts, ou seja, ele vai para 12. Quando ele chega aqui, se mantém com 12. E quando passa pelo resistor de 2 ohms, provoca uma queda de 12, chegando a 0, que é o que tem que ter do outro lado. Então a gente vê que existe a diferença de potencial, que é o que a gente chama de tensão, e existe o potencial em si. Então tem que tomar cuidado com isso também, pois pode haver uma questão pedindo não a diferença de potencial, mas o potencial num ponto. E o potencial só pode ser medido num ponto, a diferença é que eu tenho que medir em algum objeto, né, em algum corpo, neste caso algum resistor. Então, quando trabalha com circuitos em série, a gente basicamente tem isso, né? Uma resistência equivalente que é a soma, e uma tensão que a gente pode ver que ela vai se dividindo, né? Sendo a maior valor de tensão para o maior valor de resistência. Saindo daqui da associação em série, mas antes, só um pequeno ponto que é o seguinte: se por um acaso é cortado o caminho em qualquer parte de uma associação em série, por exemplo, aqui, a corrente para de passar por todos os outros resistores neste ramo. Pois aí o que acontece? A corrente ela não vai conseguir, vamos dizer assim, sair do positivo e para o negativo se tem um caminho aberto. Então não consegue passar pelos outros. Se ele não consegue sair do positivo para o negativo, ele não vai passar em nenhum ponto daquele ramo, né? Mesmo cortando no meio, né, poderia pensar, mas ele consegue chegar até aqui no R2. Não, se ele não consegue ir até o negativo, ele não vai passar pelo ramo inteiro. Então, cuidado com isso. Interromper uma parte do ramo é interromper todo o ramo. Daqui então a gente vai para o circuito em paralelo, que eu quero daí também dar uma comentada, que é o seguinte. Então, fazer aqui, o que seria um circuito paralelo? É um circuito onde a gente tem uma divisão de caminho. No momento que a gente vê o caminho sendo dividido, ou uma bifurcação, né, seja em 2, 3 ou 4, do positivo para o negativo, nós temos uma associação em paralelo, que a gente pode ver justamente aqui. Tem saindo do positivo, quando chega aqui eu tenho duas opções de caminho, ou por cima ou por baixo. Então, tem uma associação em paralelo aqui, certo? Dessa associação, podemos ver o seguinte, olha só. Como eu disse, aqui é o polo positivo, e ele vai ser positivo até chegar em até chegar em algum resistor. Ou seja, todo esse ramo que eu marquei em azul vai apresentar o mesmo valor de potencial, um valor mais, que pode ser os 30 volts até de exemplo. Do outro lado, tem a mesma coisa. Se aqui é o polo negativo, eu vou ter esse valor menos em todos os pontos até chegar a algum resistor. Ou seja, todos esses pontos em vermelhos são o mesmo valor menos, que poderia ser um 0 volts, por exemplo. Então veja que, por causa disso, cada um dos resistores ligados vai estar entre o mais e o mesmo menos. O mais e o mesmo menos. Então aqui a gente pode dizer que a tensão em o 1 sendo de cima, vai ser igual a tensão em 2, né, sendo de baixo. Se eu ligasse um terceiro fio do nada, de um ponto, por exemplo, daqui, botasse aqui e fizesse uma ligação até para baixo, o que aconteceria aqui? Veja que este ponto sai do polo positivo, ou seja, sai da região de potencial mais, então a tendência dele é continuar mais até chegar ao resistor.
a mesma coisa do outro lado, pois esses fios são ideais. Então, ó, esse terceiro resistor vai também ter a mesma DDP, a mesma tensão, a mesma diferença de potencial. Tá? Então, para eu ver se está em paralelo ou não, a gente pode ver através disso, né? A questão do potencial, ele só vai mudar de potencial quando atravessa algum resistor. Tá? E qualquer resistor vai estar submetido a uma diferença. Então, vai ter um potencial de um lado e um potencial do outro. A gente pode justamente ver desta maneira, né? De forma que eu posso ligar qualquer coisa partindo de qualquer caminho, desde que eu saiba de que potencial ele está saindo. Aí isso pode ajudar um pouco. Porém, vai fazer em outro desenho aqui, né? Enquanto a gente tem essa tensão que se mantém, diferente da associação em série, que a tensão ela soma uma tensão de cada resistor, aqui se mantém iguais, a gente tem uma divisão de correntes, né? Por que isso? Porque corrente, como é uma passagem de cargas, então ela não pode passar por dois lugares ao mesmo tempo. Então a gente tem, né, representando aqui só um pedaço, tá? Representando esse pedaço em um zoom aqui, tá? Positivo. O que ocorre? Eu tenho a minha corrente, que eu posso chamar ela de I, quando sai do polo positivo. Quando encontro um nó, essa bifurcação, eu vou ter uma divisão entre 1 e 2, tá? Que eu estou nomeando, I1 de cima e 2 o de baixo, que é uma divisão da corrente, né? Que se eu somar esses dois valores, eu tenho que ter aquela minha corrente total que eu tinha antes. Então, eu vou ter uma divisão de correntes. Isso aqui a gente chama de lei dos nós. Tá? Quem quiser dar uma pesquisada melhor também sobre o assunto, é a chamada lei dos nós. Ou seja, a corrente ela se divide, né, quando encontra diferentes ramos. Então, se eu tivesse um segundo até, inclusive aqui, se dividiria também novamente. Então, vai sempre haver divisões, certo? A gente sempre vê qual é a corrente que está entrando, tem que ser igual ao total da corrente que está saindo. Tá? Podendo ter até uma situação um pouco mais absurda, assim, ó, de ter uma ligação entre 4 fios, mas que eu consigo, por exemplo, ver que tem duas correntes entrando, I1 e 2, e aqui duas correntes saindo, I3 e 4, daí no caso. Tá? Não posso afirmar que I1 e 3 ou I2 e 4 são iguais, mas que I1 mais I2, que são as correntes que entram no nó, é igual a I3 mais I4, que é as correntes que saem do nó. Ou seja, a quantidade total tem que se manter de corrente elétrica. Então, isso aqui pode ser também bastante útil. Tá? Que daí são alguns comentários quanto à corrente elétrica. Então, a gente pode dizer, com base nisso, que a corrente elétrica total é igual à soma das correntes individuais que passam por aquele circuito em paralelo. E aqui no caso, a resistência equivalente, né, temos uma forma de fazer, que é dito da seguinte maneira, que é mais complicada, que o inverso da resistência equivalente, ou seja, uma fração, né, 1 sobre o valor da resistência, é igual à soma dos inversos das resistências em paralelo. O que às vezes pode até atrapalhar um pouco, né? É a maneira geral, pode ser útil. Mas daqui a gente pode fazer de outras maneiras, né? Então, até botar um asterisco, pois a gente pode fazer de outras maneiras, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, pares de resistor, pares de R que eu vou botar. Ou seja, eu vejo que eu tenho uma associação em série, tá? Fazer assim, uma associação em série com dois resistores. E como é que eu posso determinar a resistência equivalente entre esses dois pares? Da seguinte forma, se aqui vale R1 e aqui vale R2, eu posso justamente dizer que essa resistência equivalente é igual ao produto sobre a soma. Então, R1 vezes R2 divididos por R1 mais R2. É uma maneira. Tá? Se eu tenho mais, por exemplo, 3 associações, a gente pode fazer aos pares. Faz com esse par primeiro, por exemplo, e aí o resultado que tu obtiver deste
tu faz o mesmo procedimento com o segundo, ou seja, tu vai pegando o resultado anterior e fazendo com o próximo, tá? Também é bastante útil. Então, pares de resistores, ou também, se tiver resistores iguais, né? Então, botar R's iguais, como é que a gente pode fazer, né? Iguais. Tá? Só deixa eu puxar esse pedacinho aqui um pouquinho para cima, não atrapalhar. Pronto. Iguais. Então, que daí seria um caso. Eu tenho N associações. Tá? Então, eu tenho uma, posso botar duas, posso botar três, eu posso botar quantos eu quiser, né? Quantos resistores eu quiser em paralelo. Tá? N resistores. Tá? Aqui seria o 1, aqui seria o 2, aqui seria o 3. Se todos eles têm o mesmo valor R e por aí vai, né? Todos R's, a resistência equivalente, então, pode ser simplesmente igual ao valor dessa resistência dividido pelo N, ou seja, a quantidade de resistores que eu tenho. Então, pode ser muito mais fácil. Pode ter uma questão que fala, tenho 10 resistores ligados em paralelos um com o outro. Todos são iguais. Então, só fazer um R dividido por 10, por exemplo. Então, essas aqui são duas outras formas de eu determinar a resistência equivalente quando eu tenho um circuito em paralelo. Tá? Esses dois truques. Aqui, nós temos, né, para o circuito em série, simplesmente a soma. Tá? E todos eles, né, quando tu pega um único resistor, tu pode usar a lei de Ohm, sabendo a corrente que passa por ali. Tá? Daí um pequeno ponto aqui sobre o circuito misto, tá? Não tem bem uma regra, na verdade tu vai vendo o que dá para ir fazendo. Então se eu tivesse, por exemplo, né, isso aqui, então aqui o ponto positivo, e eu tenho o seguinte, aqui uma reta, um resistor, outro resistor, tá? E mais embaixo eu tenho apenas um. Tá? Alguma coisa assim, ligando então ao polo negativo, certo? Obviamente eu tenho aqui, então, por causa dessa bifurcação, eu tenho então uma associação em paralelo. Só que dentro dessa associação, eu vejo que tem uma associação em série num deles. Então aqui o ideal seria primeiro fazer essa soma. Este resultado eu poderia chamar de um R12, por exemplo, e com esse R12 trabalhar em paralelo com esse R3 aqui. Tá? Então, nesse caso, veja, como é que seria a minha resistência equivalente, né? Num exemplo. Seria o R12 produto R3 sobre a soma R12 vezes R3. R12 é simplesmente a soma, né? Então, cuidar, que é sempre ver, tem uma associação em paralelo, beleza, mas dentro ali tem uma associação em série. Daí sempre tem que ver se tem algo dentro de cada ramo, né? Eu poderia ter uma associação em paralelo aqui, né? Então uma associação em paralelo com uma em série dentro de uma outra em paralelo. Poderia, mas tem que tomar, então, esse cuidado. Tá? Esse aqui é simplesmente um exemplo de como é que pode aparecer. O importante é de conseguir observar o que eu tenho ali. Tá? Então, retomando, circuitos em série, certo? Temos todos os resistores no mesmo ramo, cuja resistência equivalente se dá apenas pela soma das resistências, enquanto no circuito em paralelo, nós podemos tomar então a regra do produto sobre a soma para um par, né? Ou fazendo aos pares. Ou também R sobre N, se tu tem uma associação paralelo com resistores de mesmo valor de resistência elétrica. Tá? Lembrando também da questão da lei dos nós, né, que tem essa questão da divisão da corrente elétrica. Isso vai aparecer daí então para os circuitos em paralelo. Tá? Mas aí, claro, falando rápido, pois aí dei uma revisão, né? Próximo ponto, então, é justamente falar do voltímetro, geralmente simbolizado com círculo e um V, e um
amperímetro, simbolizado com um círculo e a letra A. Tá? Qual é a ideia? Este aqui vai querer medir diferença de potencial, enquanto este aqui quer medir corrente. Tá? Então a ideia é bastante simples de como é que se trabalha com eles. Então já fazer uma aplicação aqui, por exemplo, numa instalação residencial. Tá? Geralmente o Enem apresenta dessa maneira. Então tem o fio que é o que ele chama de fase, que geralmente é onde apresenta os 110 volts, 120, 210, tá? E um outro ramo que é onde ele apresenta o fio neutro, tá? Que geralmente é o de 0 volts. Bem, qualquer tipo de equipamento, né, como eu falei, como esses fios são ideais, então qualquer ponto neste fio fase vai estar com o mesmo potencial de 110, enquanto que qualquer fio neutro vai estar sob o potencial de 0. Estou usando vermelho e azul aqui para simbolizar o maior e o menor. Geralmente, né, usam o vermelho para o positivo, o preto para o potencial menor. Então, cuidado também, mas a questão, o Enem é uma prova preto e branco, então não vai ter essa diferenciação. Então não tem problema de cores, certo? Mas bem, qualquer coisa que eu for ligar aqui, por exemplo, né, algum equipamento, uma geladeira, uma televisão, depende de que tipo de, qual parte da casa está sendo mostrado aqui, certo? Veja que ele vai estar com o potencial mais de um lado, 110, e o menos 0 do outro, né? Se eu quero colocar um aparelho voltímetro, ele tem que justamente estar nesses mesmos pontos. Então, o voltímetro, o que ele tem que estar? Não interessa onde, ele tem que estar com um ponto pegando o potencial de um lado do meu equipamento e um potencial do outro. Então eu poderia ligar o voltímetro dessa maneira, pois ele está pegando 110 com o 0. Ou dessa maneira, certo? Ou até mesmo dessa maneira direta. Tá? Então desde que ele consiga estar conectado ao potencial que está ligado de um lado do resistor e ao potencial ligado do outro, ele vai medir corretamente ali a diferença de potencial no equipamento desejado, podendo também medir em outros, né? Certo? Agora, o amperímetro ele já se comporta diferente. Eu não posso colocar ele entre dois pontos porque ele tem que estar exatamente onde passa a corrente elétrica. Então eu teria que colocar ele, né, bem, deixa eu apagar aqui, fazer de novo. Teria que colocar ele, vamos dizer assim, no meio do caminho do meu resistor. Alguma coisa assim, mais ou menos, né? Pois o que acontece? Nessa situação, nós teríamos a corrente elétrica saindo então do positivo e indo para o negativo. E o amperímetro ele tem que justamente estar no caminho dessa passagem para acusar então a corrente elétrica. A diferença de potencial não, né? Precisa de dois pontos. O amperímetro precisa estar no meio do caminho, tá? Certo? E aqui, aproveitando, também já poderia colocar, né, o fio de menos 110, né, de fase invertida, que geralmente apresenta nas casas de tensão em duas fases. Né? Então aqui eu vou marcar com essa cor, certo? Se eu colocasse um voltímetro, não medindo um equipamento, mas com um ponto ligado no fio fase e outro no fase invertida, o valor que ele iria acusar seria justamente de 220 volts, pois ele estaria pegando justamente a diferença entre estes dois, certo? Tomar cuidado com isso também. Então, e algum equipamento que eu fosse ligar aqui estaria submetido a 220 volts. Então, para eu ligar algum equipamento, ou ao mesmo medir a tensão, eu só preciso saber os potenciais em cada ponto. Né? Como é que eu posso saber? Bem, parte do potencial que é informado e até chegar a algum resistor, aquele potencial não muda. Que é o que eu poderia fazer aqui, ó. Neste caso, onde é que o potencial segue? Toda essa parte. Tá? Onde é que o potencial negativo segue? Aqui, aqui, aqui não, porque né, ele está ligado com de menos 110. Mas aqui nesse caso a gente poderia puxar ainda, né? Ficaria meio por cima feio aqui, mas seria esse o correto, representar, né, onde é que estaria a tensão de menos 110, certo? Então de voltímetro e amperímetro acaba aparecendo desta maneira. Tá? Um último ponto,
ok? Que daí aqui já é uma, vamos dizer assim, é um a mais, certo? Que é uma outra forma de trabalhar com os circuitos elétricos sem tu precisar pensar muito em série ou em paralelo. Tá? Caso a questão te dê algum caminho assim, por exemplo, bota um resistor, daí vai, abre um caminho, coloca outro, daí abre aqui embaixo, bota um, liga e de quebra bota um outro mais na frente, tá? E dali está o potencial negativo, aqui o potencial positivo, por exemplo. Pode fazer deitado também, pode estar na vertical, certo? Como é que a gente pode fazer? Chamada lei das malhas. Ou a gente pode pensar aqui num caminho, né? Se eu pensar aqui nesse caminho, simplesmente subindo, tá? Fazendo essa rota, eu vou ter em cada um, né, lembrando da primeira lei de Ohm, U igual a RI, cada um desses aqui vai ter um produto R vezes I, que vai depender da sua corrente. O que a gente pode dizer? Que se tu pegar um único caminho, a soma dos produtos resistência vezes corrente de cada resistor que passa nesse caminho que eu fiz é igual à soma das diferenças de potenciais aplicadas. Tá? Neste caso seria unicamente do U, mas se tiver alguma outra fonte de tensão, né, a gente simplesmente faria uma soma ou subtração, mas não é o caso, nem não tem cobrado, né, geradores aqui. Tá? Então eu poderia fazer essa expressão, isso aqui é a chamada lei de Ohm das malhas, eu poderia utilizar essa expressão, né, conhecendo, por exemplo, a corrente em alguns desses componentes, né, aplicar isso aqui, ó, ao invés de eu fazer todo o trabalho de achar uma resistência equivalente, né, se eu já tenho esses valores, usando um caminho, eu poderia usar o caminho de cima, eu poderia também utilizar o caminho de baixo. Então, esse caminho teria um RI, esse aqui, fazendo a volta, esse segundo, chegando até o ponto negativo, esse terceiro. Então, eu poderia ou fazer um caminho, esse pontilhado em azul, utilizando 1, 2, 3, 4 resistores, ou, né, então uma soma com 4 valores de R vezes I, ou uma soma de 3 resistores. 1, 2, 3, né? R vezes I. Aqui é a chamada lei de Kirchhoff. Certo? E daí, bem, falando da primeira lei de Ohm, tá? Encerrando aqui na parte final, tá? Depois só comentar sobre potência, certo? A segunda lei de Ohm, rapidinho, que vai remeter ao que, né? A algum condutor. Então, se eu tenho algum fio, né, posso pensar em um fio quadrado, por exemplo, né, fazer aqui menorzinho, tentando pegar aqui em perspectiva, não deu muito certo, tá? Mas bem, então tem algum condutor, pode ser em qualquer formato, tá? Não precisa ser quadrado, pode ser circular, certo? Mas bem, este condutor, tendo um comprimento L, tá? Tendo uma secção transversal A, ou seja, uma área. E dependendo do tipo de condutor, né, dependendo do material, vou tendo uma constante de proporção. A resistência elétrica vai depender dessa constante, que a gente chama de ρ, chamada resistividade, vezes o comprimento deste condutor, dividido pela área da secção transversal. Certo? Então é a chamada segunda lei de Ohm, né? E isso aqui acaba dizendo o seguinte, que um resistor vai depender apenas de fatores geométricos, chamados resistores ômicos. Tá? Que eles não são resistores que não alteram a resistência conforme passa corrente elétrica. Tá? Ou seja, vai aumentando a corrente elétrica, ou melhor, vai aumentando a tensão aplicada, não vai aumentando a corrente elétrica de forma linear. Então, se a gente tivesse uma análise U vezes R, o gráfico, né, da corrente elétrica em função da diferença de potencial seria uma linha reta inclinada, onde a inclinação representaria então a
resistência. Tá? Isso para o resistor ôhmico. Um resistor não ôhmico, obviamente, não vai ter este comportamento, mas para cada ponto obedece à primeira lei de Ohm. Tá? Com isso, a gente vai para a parte final, tá? Que é justamente a questão de potência elétrica. Tá? Que a gente tem 3 formas de calcular, e isso aqui geralmente vem junto com questão envolvendo tabela ou gráfico. Tá? Que a potência elétrica, certo? O que acontece? Quando a corrente elétrica passa por algum dispositivo, né, por algum resistor, então vai haver não perda de carga não se perde, o que vai haver é perda de energia, em forma de potência dissipada, que a gente chama então de potência elétrica. Essa potência, ela pode ter 3 formas de calcular. Uma delas é tensão vezes corrente elétrica. Tá? Daí, as outras formas sabendo que U é igual a R vezes I, a gente pode substituir e obter que potência pode ser R vezes I ao quadrado, ou que potência também pode ser igual a U ao quadrado sobre R. Então, qualquer uma dessas 3 eu consigo utilizar para determinar a potência dissipada. Qual vai ser melhor? Bem, depende das informações que a questão está informando. Se informar tensão e corrente, pode usar essa aqui direta. Né? Geralmente isso acaba vindo alguma questão que envolva mostrar o rótulo de algum equipamento, que geralmente informa tensão e corrente. Né? Pode usar esse produto para determinar a potência. Se tem uma questão que informa resistência e corrente, ou tensão e corrente, ou se tu precisa fazer uma análise onde uma dessas grandezas é constante, vale a pena usar a potência onde tu tem essa grandeza. Tá? Mas o Enem geralmente se preocupa mais em trabalhar a questão de cálculo de potência, analisando rótulos ou tabelas. Então essa daqui é mais provável de aparecer, certo? Bem, isso aqui dentro da potência, daí alguns cuidados ali, tá? É que essa potência em unidades, tá? No sistema internacional é o watt, tá? Só que também pode aparecer a potência de quilowatt. Tá? Lembrando que o quilo é equivalente a 1000. Tá? Então 1 kW igual a 1000 watts. Certo? Isso porque aparecem questões que envolvem cálculo de consumo de energia, né? Cálculos envolvendo conta de luz, por exemplo. Então, bem, como é que eu posso ver o consumo de energia? Tá? Colocando aqui, consumo de energia. Veja só, quando eu falo em consumo de energia, né, posso remeter a um ΔE, variação de energia, né, consumo de energia, como simplesmente sendo potência vezes o intervalo de tempo que aquela potência ficou, né, vamos dizer assim, atuando, ou um equipamento com aquela potência ficou ligado, certo? Isso aqui justamente o consumo de energia. Em termos de unidade, como pode aparecer, né, ao invés... Se eu tenho watt segundo, né, como unidade de potência e tempo, isso aqui vai me dar joules. Se eu tenho unidades de quilowatt e hora, isso vai ficar exatamente assim, quilowatt-hora. Ah, se tu precisar transformar para quilowatt, basta fazer uma divisão por 1000. Porque a conta, por exemplo, cálculo de consumo ou gasto em conta de luz remete a tu ter que trabalhar em quilowatt-horas. Então, tu precisa do teu tempo em horas, né, fazer essa conversão, precisa da tua potência em quilowatt. Porque daí, então, no final, o que acontece? O custo, que vai dar é nada mais do que o gasto, o consumo, vezes o que eu vou chamar de V aqui, que pode ser o valor unitário do quilowatt-hora, que é a informação em questão da... Cada quilowatt-hora vale tanto. Então, é esse valor que tu multiplica no consumo total, né? Então, de potência pode acabar aparecendo alguma coisa assim, envolvendo, né, cálculo de conta de luz ou tabelas, certo? Como é que a gente pode ver isso numa tabela? Né? Se tem um valor de tabela ou algum rótulo, tem que procurar justamente ou onde ele diz corrente e tensão, ou ver alguma informação assim, que tem até em rótulo de aparelho eletrônico, algo assim, 120 volts,
daí tem um tracinho, alguma coisa, daí um ponto, 1.2a. O que são essas duas informações que ficam às vezes espalhadas, aparecendo do nada, assim, num rótulo, por exemplo? É nada mais do que a tensão, U, e a corrente, I. Então, com essas duas informações, tu acaba tendo, né, a potência daquele equipamento, bastando multiplicar os dois valores, certo? Bem, então foi uma revisão rápida, tá? Envolvendo aqui alguns pontos principais ali que aparecem de circuitos elétricos, que todo ano sempre cai de 1, 2 a 3 questões no Enem, então bastante importante, tá? E bem, pessoal, espero que tenha ajudado vocês, a revisão foi essa, tá? Caso tenha alguma dúvida, alguma sugestão para algum próximo ponto ali que a gente pode revisar, pode postar nos comentários, ok? E bem, pessoal, agradeço terem assistido, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar o vídeo. Desejo então vocês bons estudos e até a próxima.